Cabeça, né? Olha aí. Eu quero saber a opinião também do professor Rogério Mori, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e está aqui com a gente. Professor Rogério, boa tarde. Como vai? Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Professor Rogério, a gente aqui está numa dúvida atroz e eu vou acompanhando aqui o chat, né, que é a opinião do cidadão comum, né? Ele quer saber o seguinte: o Conselho Federal, está todo mundo preocupado com um certo espectro, uma sombra marxista, né? De ser uma coisa que eu vou repetir aqui, de cada um conforme a sua possibilidade, para cada um conforme a sua necessidade, e o Tarcísio está fazendo um lobby para mudar esse Conselho Federal. O que poderia substituir e como é que o senhor vê esse texto da reforma em geral? Bom, eu confesso, acho que ninguém em sã consciência no Brasil é contra uma reforma tributária, né? Eu acho que a gente vive uma parafernália de impostos, né? Muito disso foi criado ao longo do tempo. Se você pegar a reforma tributária dos anos 60, né, ela concentrou mais ali naquilo que foi entre 65 e 67, no governo militar, e tributos na União, criou mais impostos indiretos. A gente tem uma estrutura que ela é muito centrada em impostos indiretos, ou seja, incidem sobre bens e serviços. E a razão disso é porque você tem uma grande informalidade ainda no Brasil, então a forma de você tributar o informal é embutir o imposto no bem ou serviço. Então, dito isso, esse foi o princípio adotado. Então, uma forma de você tributar essas pessoas, o que é regressivo do ponto de vista de distribuição de renda, quer dizer, quem ganha menos paga proporcionalmente mais. Ou seja, se a gente quisesse falar em distribuição de renda como princípio tributário, deveria se diminuir esse tipo de imposto e não aumentar. Mas vamos lá, né? Nós temos uma realidade com que lidar, que é essa estrutura tributária maluca, onde você tem cumulatividade, você tem guerra fiscal, e acho que é consenso que tem que acabar com isso, né? Então a reforma tributária, ela se propõe a isso. Ok. Agora, dito isso, né, acho que o texto tem alguns pontos que são positivos, mas eu, como economista, sinto a mais absoluta falta de números. Tá? Eu não vejo simulações, não está claro o que vai acontecer. O que fica meio evidente: o setor de serviços vai pagar grande parte da conta, e hoje 2/3 do PIB brasileiro vem desse setor de serviços. Claro que existe uma agregação de valor de outros setores dentro desse processo, mas é um setor que vai ser impactado. Qual que é o efeito final disso? Qual que é o efeito sobre preços, efeito sobre inflação, efeito sobre arrecadação? Muito difuso, né? A própria composição desse conselho também não é muito clara. Acho que o governador de São Paulo está fazendo uma luta até heróica dentro disso, mas eu acho muito temeroso a aprovação desse texto nesse formato, né? Disse que discutiu muito, mas não tem a mínima transparência para a sociedade e para o cidadão comum. Eu vou fazer um paralelo com o que a gente teve da reforma da Previdência de 2019. Ali foram colocados todas as mudanças, tudo aquilo que você iria ter que aumentar de arrecadação, para onde estava encaminhando o déficit, o que queria mudar, quais eram as regras de transição, todo mundo sabia aquilo que iria ser impactado. Então foi uma reforma que foi aprovada sem grandes problemas ali em 2019. Essa reforma tributária é uma reforma tributária que eu acho nebulosa. Quer dizer, a gente sabe que tem que fazer uma reforma tributária, mas não se foi discutido junto à sociedade, junto a setores, está se querendo fazer tudo a muito toque de caixa, em um momento que nós estamos chegando aí já nas férias, quer dizer, o próprio Congresso vai parar. Eu acho muito temeroso avançar nessa direção nesse momento. Professor, muito obrigado pelo seu esclarecimento, foi de bastante ajuda, obrigado por estar conosco.